teve um momento da tua trajetória que você corri outro caminho, trabalhou em outras barbearias para poder pegar a experiência. Sim, entendi. Isso é muito importante, né? Para quem aí está pensando em abrir sua barbearia, isso é importante, porque abrir um próprio negócio, né? Não é fácil. Ainda mais não hoje. É fácil. O Marcos sabe disso, eu tenho meu próprio negócio, graças a Deus hoje, tenho meus colaboradores e não é fácil você abrir seu próprio negócio. Então, o que eu indico a vocês é o quê? Você está pensando em abrir sua própria barbearia, está iniciando nessa área, trabalhe com alguém, pegue experiência dentro dessa área da barbearia para você ter um respaldo, ter uma autoridade para que você possa conduzir o seu negócio. Uma pergunta, Bruno, que eu acredito que seja a pergunta da galera. Seu pai sempre lutou por você ali para te colocar naquele caminho da barbearia, né? Muitas das vezes doou o tempo dele e do nada você, deixou ali e foi trabalhar com outra pessoa que não era o seu pai. Como foi a aceitação do seu pai? Como é que foi ali para ele ver o filho dele, que ele sempre quis ali ao lado dele, se desligando e ir trabalhar com outra pessoa? Porque acontece muito hoje, né? E muitos barbeiros não têm sabedoria para lidar com isso, né? Que às vezes um colaborador se desligando, saindo e tal. Como é que foi essa aceitação do teu pai? Ele te apoiou? Ele por um momento ali ficou meio travado contigo? Como é que foi esse negócio? Então, Marcos, né, quando eu me desliguei do meu pai, né, porque na verdade eu queria crescer um pouco mais, na verdade voar, né? E pro meu pai, eu creio, galera, que foi um pouco difícil, né, pro meu pai, porque um pai quer ter sempre seu filho ali do lado, né, apoiando, trabalhando junto. Só que a gente jovem, tem uma mente mais, né, a gente ainda não está tão maduro, né, para tal coisa. Eu creio que com meu pai foi um pouco difícil, mas ele entendeu essa parte de eu estar querendo voar e respirar outros ares, né? E eu conversei com meu pai, pai, vou trabalhar lá no André, no Salão do Esperança, que é um salão já conhecido lá, e ele me apoiou naquele momento, né? Ele falou, se é isso que você quer, então você vai. Mas minhas irmãs sempre falam comigo, pô, teu pai ainda sente saudade de você. Teu pai ainda se preocupa muito com você. Só que foi uma época... Isso ainda presente. Momento presente. Meu pai ainda sente, porque acho que é uma coisa de pai e filho, né? Uma coisa acho que é mais ligada, né? Então é algo acho que é mais diferente de um colaborador seu, né? Um parente seu, mas você tem ele como ali próximo de você, de uma ligação de pai e filho. Eu acho que para ele foi assim, me apoiou, como meu pai sempre me apoiou, tanto no futebol. Meu pai me apoiou também na minha saída, né? Porque na época, galera, eu tinha a mente muito fechada, né, Marcos? Também na época, muito fechada. Eu aceitava muita coisa, aquilo que meu pai falava para mim. Então, eu quero deixar pra rapaziada aí que abre a mente de vocês, tá? Para quando alguém for falar algo para vocês, que vocês sendo colaborador e entender o propósito do quem está te liderando, tá? E na época eu não entendia muito. Como meu pai achava que tudo que ele me falava ali, acho que era balela para mim. Meu pai me ensinou uma coisa que eu guardo para mim, para minha vida hoje. Me ensinou a ser homem de verdade. Ele me ensinou. Por mais que eu não, na época, não entendia, mas ele me ensinou a ser homem de verdade. Meu pai me ensinou a fazer um corte, que na época era R$15, dá 70%, e era meu pai, tá? Meu pai, 70% era para mim e 30% era para ele, porque era meu pai, tá? Porque era meu pai. Agora, se você for trabalhar dentro da barbearia, ninguém te dá 70% não, tá? Porque era meu pai, mas só que eu não entendia isso. Para mim, eu acho que ele deveria me dar todo aquele dinheiro. Então foi uma das coisas que eu me desliguei ali um pouco de trabalhar com meu pai. E hoje eu entendo que ele queria me ensinar o certo. E hoje eu entendo o propósito de estar trabalhando do lado do meu pai na época. Meu pai pegava essa porcentagem e eu achava que ele deveria me dar tudo. Talvez se ele tivesse te dado tudo, eu não valorizava. Você não ia se transformar
do profissional que é hoje. Que eu sou hoje. Eu ouvi algo muito forte, cara, esses dias. Muito forte. Que era exatamente o seguinte: as pessoas falam com seus filhos a seguinte coisa: eu vou dar para você tudo que eu não tive. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu queria e eu hoje posso dar. Será que se o teu pai tivesse dado para você tudo que você hoje seria a metade do que ele é? Não seria. Não seria mesmo. Será que se o meu pai tivesse me dado tudo que ele não teve, eu seria hoje a metade do que ele foi? Ou, né, o que eu estou sendo agora? Não seria. Não seria. Você não precisa dar para o seu filho o pão mastigado, filho. Faça o seguinte: dá para ele a farinha, dá para ele a ferramenta, para ele bater, para ele fazer o pão, assar o pão e comer o pão, assim como você precisou fazer. E você vai perceber que o seu filho será no mínimo 2, 3, 4 vezes maior e mais profissional do que você.